Graça e paz, meu querido irmão, minha querida irmã. Bem-vindo ao nosso Café Teológico. Meus queridos irmãos, o nosso país vive um momento de crise muito grande. Crise política, crise econômica, crise na educação, na saúde, um grande desemprego. Há uma crise que acompanha o Brasil desde a sua formação, que é a crise moral. O país é um país muito corrupto, infelizmente. A sensação que nós temos diante desta presente crise é que estamos num carro desgovernado, sem nenhum controle, e a qualquer momento vamos colidir e uma grande catástrofe, uma grande tragédia irá acontecer. Que Deus nos livre disso. Agora, meus irmãos, existem também aquelas crises que são pessoais. Cá comigo. Existem aqueles momentos da nossa vida que nós questionamos, que nós nos perguntamos, por que nós estamos vivendo isso? Há algumas coisas que ocorrem, que entram como um furacão na nossa vida, que desarruma toda a casa, toda a nossa vida, toda a nossa estrutura. Uma enfermidade, um desemprego, uma traição, enfim, uma tragédia mesmo. Algumas pessoas não conseguem conciliar a concepção da existência de um Deus bondoso, que tem controle de tudo, que sabe de tudo, com o problema do mal. Na teologia chamamos de teodiceia esse problema. Mas é um problema de filósofos, de teólogos, de um cidadão comum, da dona de casa. Nós nos perguntamos. As pessoas questionam, se existe Deus, por que determinadas coisas acontecem? Olha, se eu fosse Deus, eu não deixaria tal coisa acontecer do jeito que está acontecendo. A coisa não vai ficar impune assim. Não pode ser assim. É o que acontece na mente das pessoas que acabam reforçando a sua falta de fé, se tornam ateias ou reforçam o seu ateísmo, são agnósticas, enfim. Existe um personagem bíblico que nos ajuda a entender um pouquinho esses problemas, esses dilemas da vida, que é José, filho de Jacó, amado pelo seu pai e odiado pelos seus irmãos. José foi vítima de traição, foi vítima de ciúme, de contenda, tentaram matá-lo. Lançado numa cisterna, venderam como escravo. José foi parar no Egito. Passou por uma situação complicada lá, mas Deus honrou a fé, a fidelidade de José e o colocou abaixo apenas de Faraó sobre toda a terra do Egito. Os irmãos de José sofreram uma grande crise. Eles foram pedir ajuda no Egito e no Egito José teve a oportunidade de revê-los. José não se deu a reconhecer, os irmãos possivelmente achavam que José já estava morto, sabiam do paradeiro de José. E ali então José teve a oportunidade de pregar uma peça nos irmãos e testar, de colocar os irmãos à prova. Depois desta situação, José ele se dá a conhecer e em Gênesis capítulo 45, no verso 5, há uma palavra que José é bastante interessante. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. No verso 8, José fala assim: assim não foste vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó, e senhor de toda a sua terra, e governador em toda a terra do Egito. José reconheceu que por detrás das ações dos irmãos, da maldade dos irmãos, Deus estava operando, Deus estava no controle, Ele estava governando. A coisa não havia perdido o controle, não era um carro sem direção. A vida de José não estava como um carro em que o motorista já não sabia mais o que fazer. Pelo contrário, por detrás de tudo, Deus estava operando, Deus estava agindo. Assim também, meus queridos irmãos, acontece na nossa vida. Coisas acontecem que nós não entendemos, coisas acontecem que nós questionamos, mas precisamos ter a percepção, precisamos ter a visão correta de que o Senhor é soberano sobre tudo e sobre todos. Há um episódio que ocorreu na vida de um grande escritor norte-americano, autor do livro As 5 Linguagens do Amor, que também lança a luz um pouquinho sobre esta questão aqui. Ele conta que na sua infância, enquanto brincava aos pés de sua mãe, ela preparava um bordado
E ele olhou para o bordado pelo lado avesso e perguntou que coisa era aquela feia que a sua mãe estava preparando. O que ele estava vendo? Fios desencontrados e cores sem harmonia. A mãe, com muita paciência, o tomou no colo e fez aquela criança ver o bordado de cima para baixo. Ele pôde ver a harmonia, ele pôde ver a perfeição. Assim é a nossa vida. Muitas das vezes estamos olhando as coisas pelo lado avesso. Nós estamos olhando as coisas como fios desencontrados. Não encontramos sentido e nem harmonia. Mas Paulo, em Romanos 8, verso 28, ele diz que todas as coisas contribuem ou cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo um propósito, segundo um projeto, um plano, segundo um decreto de Deus. Portanto, Paulo não diz que apenas as coisas boas contribuem. É claro que participar de um culto, de uma EBD, de um momento de oração, são coisas boas que contribuem para a nossa fé. Mas Paulo está dizendo que coisas ruins, negativas, até mesmo uma crise pessoal ou uma crise nacional, também tem o seu propósito, tem sua razão, coopera de alguma maneira para o nosso bem e para a glória do Criador. Deus, ele está no alto sublime trono. Não adianta que não há nada que o vai tirar de lá. Não há impeachment que tira Deus do seu trono. Não há revoluções que tira Deus do seu trono. Ele está governando. O que nós precisamos entender é que não temos acesso a todas as informações. Nós não sabemos de todas as coisas. Enquanto aqui nós vivemos, vamos construindo a história através das nossas decisões, das nossas escolhas. Há uma outra história que já foi construída, que nós podemos dizer como se Deus estivesse tecendo por detrás da nossa história. É uma meta-história. A história, então, ela não é feita apenas pelas mãos dos homens, mas também pela mão do Senhor, do Criador. De alguma maneira, coisas ruins acontecem e elas são pedagógicas, elas tendem a nos ensinar. E de alguma maneira, elas cooperam, ainda que não venhamos a entender, para a glória de Deus. Há um projeto, há um plano de Deus que não pode ser frustrado. Ele é Senhor, Ele é soberano de todas as coisas. A tua vida está nas mãos de um Deus que tem controle de tudo. Não há nada que acontece. Não há um fio que cai da tua cabeça. Não há um pardal, não há uma folha de uma árvore que caia sem a permissão divina. Ele é Senhor. Ele controla os mínimos detalhes. Nós precisamos entender. Nós precisamos reconhecer. Nós precisamos render graças a Ele e compreender que Ele é o Senhor de tudo e que nós somos limitados e que na nossa história nós precisamos confiar que Ele tem o fim que nós desejamos. Bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que desejas. Portanto, irmãos, nós vamos olhar para trás e encontrarmos muita coisa que parece não fazer sentido. Mas nós vamos, de repente, num determinado momento da vida, entender porque algumas coisas Deus simplesmente disse não para nós. Vamos entender o livramento, a bondade de Deus no seu não. Outras coisas nós não vamos conseguir entender aqui nesta vida. Nós não vamos ter explicação. Mas um dia nós nos assentaremos com Deus. Ele vai nos colocar no colo e vai mostrar a nossa história, a nossa vida pelo lado correto e não pelo lado avesso que nós enxergamos. Ele vai nos ajudar a enxergar aquilo que Ele estava tecendo, a harmonia e a perfeição de tudo aquilo que Ele estava realizando. Que Deus te abençoe em o nome de Jesus Cristo. Até o nosso próximo Café Teológico. Amém.